Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa nossa live do Dia Mundial da Sepsi. Meu nome é Thiago Lisboa, eu sou atual diretor-presidente do Instituto Latino-Americano de Sepsi, do ILAS, e é um imenso prazer recebê-los aqui para essa nossa live do Dia Mundial da Sepsi. Na verdade, é mais do que um dia, né? Já há vários anos, o ILAS promove durante essa semana em que a gente tem o Dia Mundial da Sepsis, uma série de atividades educacionais e de discussão e de conversa com vocês, para a gente abordar esse tema extremamente importante para a gente, que é o tema da sepse. A gente já começou a nossa programação na quinta-feira passada, a gente já teve uma live que foi extremamente interessante, com muita participação do pessoal do público, e a gente espera que hoje vocês também participem bastante nesse nosso evento. A gente tem, ao longo dessa semana, algumas outras atividades, outras lives. A gente tem amanhã e na quarta-feira uma live latino-americana. A gente vai ter na sexta e ainda na semana que vem lives abordando temas relacionados a diagnóstico da sepse e manejo. E hoje, né, em parceria com a Pfizer, a gente montou então uma live para vocês em que a gente vai falar sobre reconhecimento precoce da sepse e tratamento antimicrobiano. Lembrem de consultar os materiais disponíveis no site do ILAS. A gente tem uma série de guias e de orientações para a implementação de protocolo de sepse, para o melhor manejo desses pacientes, além do nosso EAD, né, do nosso curso de ensino à distância, em que a gente, vocês vão ver, tem vários módulos lá com atividades pré e pós, palestras para vocês poderem medir um pouco o conhecimento que vocês adquiriram, e esse EAD está disponível para todo mundo via inscrição no site. Bom, então, para começar essa live de hoje, onde a gente vai falar de reconhecimento precoce e de tratamento antimicrobiano otimizado, é um prazer compartilhar essa sessão com a doutora Flávia Machado, que vai se apresentar para vocês, embora a Flávia dispense apresentações. Muito obrigado, Flávia, por estar aqui com a gente. Obrigada, Thiago. É sempre um prazer, né? Lives com você e com a turma do ILAS aí. Eu acho que ainda mais num tema como esse, tão empolgante, né? Queria agradecer também a Pfizer e tudo que você falou e a oportunidade de estarmos aqui. Acho que a gente podia, né, Thiago, como a gente combinou, fazer breves apresentações, né, do tema. Eu sou coordenadora geral do ILAS hoje, já ajudo o ILAS há muito tempo, desde a sua fundação. Profissionalmente, eu sou professora de terapia intensiva da Escola Paulista de Medicina e chefe do setor de terapia intensiva aqui do hospital. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Vou compartilhar minha tela. Então, pessoal, vamos primeiro falar um pouquinho assim do que a carga da sepsis representa, né? Rapidamente, acho que todos nós que estamos aqui hoje nessa live temos a noção do que ela representa, mas é importante a gente saber um pouquinho o que ela representa para o mundo, né? E este foi um paper que foi publicado no ano passado, que a gente considera um dos pilares da epidemiologia moderna da sepse, né? Foi um estudo feito pelo Global Burden of Disease Report, pelo grupo do Global Burden. Eu tive a oportunidade de participar, e pela primeira vez se conseguiu estimar os números reais da sepse, que antes sempre eram hipoestimados, porque não se considerava muito o que acontecia nos nossos países, os países de recursos limitados, né? E com base, então, em estimativas em atestados de óbito e internações hospitalares, hoje a gente sabe que se espera aí mais de 40 milhões de casos de sepse no mundo. A grande parte deles, como a gente está vendo nesse mapa, localizado nos países de recursos limitados, principalmente na África subsaariana. É claro que a gente está falando aqui muito também de crianças que têm sepse, né? E hoje os números reais da sepse são esses que vocês veem o ILAS divulgar tanto, né? 11 milhões de óbitos por ano relacionados à sepse. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, está relacionado à sepse ou atribuível à sepse. Como a gente viu nesse estudo, o peso da sepse pediátrica é enorme. O Thiago mencionou a nossa live de sepse pediátrica no dia 9. Eu tenho certeza que lá foi mostrado os números do maior estudo já feito
pela terapia intensiva pediátrica, né, o SPRED pediátrico, que vai sair publicado agora numa boa revista, né, estamos aí no caminho, já aceitos. Então, o que a gente mostrou foi numa amostra randômica de 144 UTIs pediátricas, em que num dia de prevalência se conseguiu ver que a mortalidade geral da sepse pediátrica de pacientes internados em UTI era próximo de 20%, o que é altíssima, se considerando a menor gravidade da sepse nessa população. E com base nisso, da mesma forma como a gente pôde estimar os números da sepse para a população adulta internada em UTI, a gente também conseguiu estimar os números para a sepse pediátrica, mais de 42 mil casos de sepse por ano, sendo que a gente perde aí 8 mil vidas de crianças todos os anos no Brasil. Então, só para a gente tentar continuar compreendendo o peso que essa morte representa, eu queria mostrar aí de primeira mão o estudo que foi feito e capitaneado pela BRICNET e o HCOR, e o PI desse estudo é o Fernando Zampieri, porque quando a gente olha para aqueles números enormes da sepse do estudo do Global Burden, houve muito ruído sobre aquilo, né? Inclusive ruído vindo de países ricos e de pessoas falando, não, mas essas pessoas aqui, ninguém morre de sepse, as pessoas morrem com sepse, porque elas estão idosas, porque elas têm comorbidades, e sepse é o mecanismo natural de morte das pessoas. Então, isso tudo é verdade, né? A gente tem quase nenhum dado sobre a mortalidade que é atribuível à sepse, ou seja, além daquela mortalidade que é atribuída à doença que levou o paciente para o hospital, ou o que fez com que aquele paciente estivesse no hospital, quanto que a sepse realmente está contribuindo para o óbito? A gente sabe que os números brasileiros são muito, muito altos, mas nós estamos morrendo com sepse ou por causa da sepse, ou por causa da forma como a gente lida e trata e reconhece a sepse. Então, esse estudo do Fernando Zampieri, que eu e o Thiago participamos também, é muito interessante. É um estudo de caso controle, em que a gente pegou as 50 últimas mortes de cada hospital que participou e as 50 últimas vidas, e olhou no prontuário desses pacientes para saber quem teve sepse. Então, até aqui tudo bem, né? Era meio óbvio que a gente fosse ter mais sepse em quem morreu do que em quem não morreu, né? Isso a gente fez em 37 instituições, são 3.500 pacientes. Mas, rapidamente, a gente pode discutir isso depois, né, Thiago, durante a discussão ali, o peso que isso representa. O dado, visto assim, não quer dizer nada, né? Por quê? Porque a gente não sabe se essas pessoas que tinham sepse, morreram de sepse, morreram com sepse, porque estavam morrendo de outra coisa, ou por sepse. Mas, depois de uma metodologia estatística bem complicada, que a gente pode discutir depois, a gente chegou a uma fração de mortalidade atribuível à sepse de 25%, o que é altíssimo. Por que eu estou trazendo esses dados aqui? Para a gente chegar, finalmente, no ponto básico, né? Nossos pacientes morrem não é porque eles têm outras doenças e complicam com a sepse, isso também acontece, mas existe uma fração dessa mortalidade que é atribuível à sepse em si e, portanto, tudo o que a gente faz em termos de reconhecer precoce e tratar precoce vai influenciar este número. Nós queremos que as pessoas morram por sepse, mas que essa mortalidade atribuída seja efetivamente menor, como ela é em países ricos. Primeiro, a gente fica falando de antibiótico, 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 mas eu só queria lembrar a vocês que, além de dar antibiótico precoce, a gente precisa reconhecer precocemente os sinais de hipoperfusão, porque toda vez que o paciente fica hipoperfundido ou se mantém hipotenso, ele também aumenta a mortalidade. Isso é claramente demonstrado em vários estudos, então a gente está acostumado a ver essa curva para antibiótico, né? Tempo para dar antibiótico para o paciente. Mas olha que interessante esse dado rapidamente. Como é que aumenta a mortalidade de um paciente quando você leva muito tempo para iniciar vasopressor? Então, tentando lembrar aqui, então, que o reconhecimento precoce é fundamental para que a gente trate precocemente esse paciente, não só do ponto de vista da antibiótico terapia, mas também da perfusão. E falando de antibiótico, também é um assunto super controverso, né? Tem que dar antibiótico na primeira hora ou não tem? O que devemos fazer ou não? E, sem dúvida, um dos estudos mais importantes é esse, que vocês devem conhecer, o estudo do Chris Seymour, relatando a casuística de Nova York, nos Estados Unidos todo, como vocês sabem, o SEPT1, que é o bundle de sepse, é obrigatório e mandatório para todo paciente que interna com diagnóstico de sepse, e o reporte da aderência também. E nesse estudo, como a gente viu, eles mostraram claramente um aumento de mortalidade à medida que você atrasava o antibiótico. Entretanto, controvérsias sempre existem.
principalmente relacionado a esse tempo real. Será que é tão importante assim ser na primeira hora? Será que essa importância de ser na primeira hora é a mesma para um doente de pronto-socorro ou para um paciente que está internado há um tempão dentro dos hospitais? É a mesma para a sepse comunitária do que para essa sepse nosocomial? É a mesma, dependendo da gravidade do doente? Por exemplo, uma enorme crítica que existiu nesse estudo é que o impacto da antibiótico-terapia precoce pareceu ser maior em pacientes com choque séptico do que em pacientes com sepse. Então, nós fizemos uma análise, e também vou mostrar rapidamente, mas a gente pode discutir isso em detalhes na discussão depois, do banco de dados do ILAS, que muitos de vocês contribuem, né? A gente agradece muitíssimo aos hospitais que contribuem com o banco de dados do ILAS no programa de Quality Improvement, não só porque melhora a qualidade da assistência, mas também nos permite enxergar coisas como essas que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a gente olhou o banco de dados, né? Esse estudo ainda não foi submetido, tá? Mas ele tem os dados do ILAS até 2019, portanto, não influenciados pela Covid. Então, nós estamos falando aqui de sepse bacteriana, ou sepse, né, que pode ou não ser bacteriana, mas sem ser Covid-19. E, basicamente, para a gente não se alongar muito, a gente olhou para os pacientes que estavam no hospital, nos hospitais que nos autorizam, né, a usar os dados para publicações científicas. A gente olhou para aqueles pacientes que a gente tinha o desfecho. A gente olhou para os pacientes nos primeiros 30, que fizeram sepse nos primeiros 30 dias de admissão, então a gente tentou tirar um pouco dos pacientes com a internação muito prolongada, e, portanto, a gente analisou a casuística de 51 mil pacientes. Como vocês bem sabem ali, muitos de vocês acompanham o ILAS, a gente tem nesse nosso banco de dados tanto pacientes com infecção sem disfunção, portanto, houve suspeita de sepse, eles tinham um foco infeccioso, mas não se configurou disfunção orgânica, nem depois da coleta de exames de laboratório. Nós tínhamos pacientes com sepse sem choque, e nós tínhamos pacientes com choque, e é óbvio que a mortalidade desses grupos nesse banco de dados segue a lógica, né? Pacientes menos graves morrem mais, mas é claro que morrem também, né? Porque eles podem complicar com disfunção depois, e a mortalidade por choque bem elevada. Mas o mais importante que a gente quis ver aqui foi o impacto da antibiótico-terapia da primeira hora. E a gente quis ver, como eu disse para vocês, em pacientes tanto que fizeram sepse no momento em que foram admitidos no hospital, basicamente, portanto, a gente está falando de pacientes de sala de emergência, né? Mas a gente olhou para 30 dias de internação e, portanto, cresce no banco de dados o peso dos pacientes que fazem sepse no andar e sepse na UTI, à medida em que a gente vai olhando para esses dias a mais de internação. Então, nós temos, na verdade, sepse em todo o hospital. Esse é um gráfico bem complexo, mas que nós vamos andar por ele aí pelos próximos 2, 3 minutos para tentar tirar dele a essência. Ele foi feito apenas para pneumonia, eu trouxe o dado da pneumonia porque é o dado mais robusto, né, o principal foco de infecção, mas ele é um dado válido também para quando você analisa qualquer foco infeccioso. O que a gente olhou aqui? Primeiro aqui é a mortalidade, tá? Mortalidade versus o tempo de antibiótico. Então, seria uma curva simples, eu vou dar antibiótico, quanto tempo mais eu levar, né? 0 horas, 2 horas, 4 horas, 6 horas, a mortalidade cresce, nós estamos bem acostumados a ver esse tipo de curva, né? Que a mortalidade aumenta com o tempo de antibiótico, tá? Até um determinado platô. Mas aqui tem 2 informações mais importantes para nós, que é a influência da gravidade do paciente e a influência do tempo de internação. Lembrando que, à medida que eu caminho para 3 dias de sepse no 3º dia, sepse no 7º dia ou sepse no 10º dia, eu estou tendo uma preponderância de sepse nas unidades de internação e nas UTIs e uma preponderância de sepse nosocomial. Então, o que o dado aqui está nos dizendo, pessoal? E a curva preta, aqui de baixo, é os pacientes com SOFA 0. E à medida que eu caminho nessas curvas para cima, eu estou caminhando para pacientes com maior gravidade. Então, vamos tentar olhar só aqui no D0, quem faz sepse no pronto-socorro. Se esse paciente tiver um SOFA 0 ou um SOFA 2, o impacto no nosso banco de dados de uma antibiótico terapia nas primeiras horas, né, ele é nítido, tá? E aumenta de hora em hora. Depois de um determinado número, essa tendência se neutraliza. Mas o dado mais interessante aqui, que se contrapõe completamente às casuísticas internacionais de países
de recursos de países desenvolvidos, é que, no nosso caso, quanto mais grave o paciente for, ou seja, quanto pior for o SOFA dele, menor o impacto da antibiótico terapia da primeira hora. Possivelmente por quê? Porque ele já está grave demais. Então, pelo menos na nossa casuística, no banco de dados do ILAS, este dado aqui reforça a necessidade da antibiótico terapia precoce, mesmo em pacientes com menor gravidade. Possivelmente, se o paciente chegar para vocês com um SOFA de 8, ou um SOFA de 10, no primeiro dia de internação do hospital, não é dar um antibiótico na primeira hora que vai resolver o problema. Não é isso que nós estamos dizendo, hein, gente? É para dar também, porque tem que tentar resolver o problema e pode ajudar muitos pacientes. O que nós estamos dizendo é que a gravidade do paciente, que vale a pena muito em pacientes, mais ainda em pacientes em que a gente hesitaria porque estão menos graves. E o outro dado interessante que vocês podem facilmente acompanhar, olhando para esse gráfico ao longo dos dias, é ver o quê? Que este impacto que a gente tem da antibiótico terapia da primeira hora, ele parece acontecer independente de quantos dias tem que o paciente está no hospital. Então, vamos olhar para o extremo de cá. Um paciente faz sepsis no 10º dia de internação. Se ele tem um SOFA 0 ou um SOFA 2, olha o impacto da antibiótico terapia da primeira hora, super grande. Se ele tem um SOFA mais grave, se ele é um doente com SOFA 8, SOFA 10, é possível que este impacto de dar um antibiótico rapidamente seja, inclusive, menor do que naqueles pacientes menos graves. Este dado é extremamente interessante e, como eu disse, reforça a necessidade de nós tratarmos precocemente, porque se a gente deixar o nosso paciente chegar nesta curva aqui, com SOFA muito elevado, possivelmente o impacto será menor. Temos também que considerar que a gente está olhando para o SOFA, e, portanto, o SOFA não mede apenas a sepse, ele mede também a comorbidade de base do doente. Embora esses dados estejam ajustados para a presença de comorbidades e idade, é claro que existe essa possibilidade. Portanto, é muito importante isso, mas, de novo, fica aqui uma discussão boa para nós depois, que é como encontrar o ponto de equilíbrio entre não usar antibiótico em excesso para pacientes que podem estar sépticos, mas não estão graves o suficiente para receber antibiótico, e isso, eventualmente, pode ser feito manejando com a primeira dose e, eventualmente, não dando a segunda, e não deixar de dar antibiótico para pacientes potencialmente sépticos. Minha última informação aqui para vocês e eu acho que isso vai acabar emendando aí no que o Tiago vai falar. Até agora eu falei de antibiótico da primeira hora, mas antibiótico da primeira hora é apenas uma parte de um todo, de um conjunto de coisas que precisam ser feitas e que a gente vai discutir depois para que a terapia seja otimizada. Por exemplo, olhe que dado super interessante neste paper que saiu agora recentemente. Eles olharam para o impacto em mortalidade, eles olharam para o impacto do que acontecia com a segunda dose de antibiótico. E vejam que, dependendo de qual é o antibiótico que você tem para dar, se o intervalo dele é um antibiótico que se usa de 6 em 6 horas ou de 12 em 12 horas, esta dose atrasou e muito. Por exemplo, para pacientes que deveriam receber o antibiótico de 6 em 6 horas, a segunda dose foi dada, em média, com 9 horas. E esse impacto vai diminuindo ao longo do tempo. E quando eles fizeram uma análise multivariada para ver exatamente o que afetava o atraso em se dar a segunda dose, o fato de antibióticos terem a posologia de 6 em 6 horas, ou mesmo de 8 em 8 horas, ficou claramente relacionado a uma tendência a ter atraso na segunda dose. Por outro lado, isto parece ter significado clínico, porque quando a gente faz uma regressão logística com desfecho de mortalidade, ou seja, o que é que afeta a mortalidade? O fato de você atrasar o antibiótico, aqui teve um odds ratio, né? Ou seja, um tamanho de efeito bastante importante e significativo em termos de mortalidade. Portanto, não é só apenas a primeira dose, não é apenas a segunda dose, é todo um conjunto de coisas que precisa ser feito nesse sentido. E uma das nossas preocupações é exatamente o dado, eu me esqueci de falar isso aqui nesse slide, mas uma das outras coisas que está significativamente relacionada com atraso na segunda dose, vejam bem,
é o paciente ter um tempo prolongado no pronto-socorro, ou seja, no paciente pronto-socorro que não consegue ser transferido para a UTI. Então, isso está relacionado também com atraso. O que nos leva aos dados do spread de pronto-socorro, que é o estudo que nós fizemos em 74 emergências brasileiras, e que mostra, por exemplo, que os nossos pacientes em pronto-socorros públicos, aqui a pergunta foi: qual foi o próximo destino do paciente depois que ele fez o diagnóstico de sepsis enquanto estava no pronto-socorro? Observem o laranja. O laranja são pacientes que ficaram no pronto-socorro durante toda a estadia hospitalar. Eles ficaram tratados da sepse dele no pronto-socorro o tempo todo, tiveram alta aqui sem rachurar, ou óbito no pronto-socorro. Totalmente diferente do perfil das instituições privadas. Imaginem, portanto, o desafio que é fazer otimização de antimicrobiano nessa população, né? Se até num país desenvolvido o tempo de estadia no pronto-socorro, que tende nesses países a ser em torno de 6 horas no máximo, eles chamam de estadia prolongada, 6 horas, está claramente relacionado com atraso na segunda dose de antibiótico, imagina no nosso perfil de pronto-socorro. Bom, e era isso que eu queria dizer, eu acho que a gente segue aí, né, Tiago, com a sua apresentação, e que vai nos levar a outros aspectos desse conjunto de coisas que a gente chama de otimização de antibiótico terapia, e eu trago aqui para fazer esse fechamento e, ao mesmo tempo, introduzir o Tiago, essa foto do nosso guia prático, que o Tiago coordenou junto com a equipe do ILAS e as nossas farmacêuticas, a edição revisada e atualizada como parte das nossas ações do Dia Mundial da Sepse. Muito obrigada. Bom, Flávia, obrigado. Excelente apresentação. Acho que são dados super interessantes que a gente tem aí nessas análises, não só do mapa, mas também essa análise secundária aí do banco do ILAS. E acho que isso substancia bastante a discussão que a gente pode fazer depois da apresentação. Bom, esse último paper que a Flávia mostrou, do Critical Care Medicine, acho que vem bem a calhar com as coisas que a gente vai falar aqui sobre a importância não só da primeira dose, mas do que a gente faz adiante, né, e como a gente faz o tratamento antimicrobiano dos pacientes. Mas a primeira dose é fundamental, a primeira dose é muito importante, ela tem um impacto na mortalidade, mas a gente manter o cuidado desse paciente do ponto de vista de tratamento antimicrobiano adequadamente depois da primeira dose, talvez também seja um ponto de importância. O primeiro conceito que a gente pensa quando fala em terapia otimizada é como surge, né, essa questão. Se a gente pensar lá no início, na década de 90, quando a gente falava em tratamento apropriado, reduzindo mortalidade dos pacientes, em que tratamento apropriado era simplesmente a gente poder antecipar e utilizar a antibiótico-terapia de amplo espectro para garantir a cobertura dos patógenos mais provavelmente relacionados àquele processo infeccioso, a gente tinha uma ideia aí de não errar do ponto de vista microbiológico, ou seja, se aquela infecção é causada por uma pseudomonas, eu devo cobrir pseudomonas. Se aquela infecção é causada por um Staphylococcus resistente, a minha cobertura empírica deve cobrir Staphylococcus resistente. Com o tempo, a gente viu que isso não era suficiente, especialmente em algumas síndromes clínicas, especialmente para alguns patógenos em particular, em que, a despeito de haver uma adequada sensibilidade nos antibiogramas, a resposta clínica não era exatamente como a gente esperava. E isso tinha a ver com uma série de parâmetros. Um deles, o atraso no início do tratamento, né? Mas, às vezes, mesmo usando o antibiótico lá na primeira hora, como a Flávia nos mostrou, ainda assim, em alguns grupos de pacientes, seja pela gravidade da apresentação, né, seja por alguns aspectos relacionados à interação patógeno-hospedeiro, a gente pode ainda ter resposta terapêutica, uma resposta clínica aquém daquela que a gente imaginaria, o que a gente esperaria. Aí a gente avança para a ideia de que, além de apropriado do ponto de vista microbiológico, o tratamento tem que ser adequado do ponto de vista de sítio da infecção. Então, começam, né, os estudos em que a gente avalia a capacidade de penetração tecidual dos antimicrobianos, ou seja, a capacidade do antimicrobiano chegar
no sítio onde de fato está a infecção. Né? Se eu tiver uma infecção pulmonar, se eu tiver uma pneumonia, e eu usar um antibiótico que não penetra bem no tecido pulmonar, a minha chance de ter uma falha terapêutica, seja uma falha microbiológica ou uma falha clínica, ela acaba aumentando bastante. A gente tem isso muito claro para situações de infecção do sistema nervoso central, né? É muito comum a gente levar em consideração a penetração na barreira hematoencefálica das drogas que a gente vai utilizar quando existe uma suspeita de infecção do sistema nervoso central. Mas isso também deveria ser válido dentro do nosso raciocínio para aquelas infecções pulmonares, para as infecções intraabdominais, para as infecções de corrente sanguínea, né? E aí a gente avança, né, para um terceiro nível, né, de otimização da terapia, que é a otimização baseada nos aspectos farmacológicos da droga e da interação da farmacologia da droga com a resposta fisiopatológica do paciente séptico. Então, a gente fala em terapia ótima quando a gente prescreve os antimicrobianos de uma maneira que respeite as características farmacológicas das drogas, levando em consideração os aspectos de farmacocinética e de farmacodinâmica, bem como levando em consideração todos os aspectos de penetração tecidual e de sensibilidade que a gente que já estão contemplados nos conceitos anteriores. Então, como é que a gente avança para garantir, dentro da prescrição de um paciente, que a gente está utilizando uma terapia ótima ou uma terapia otimizada, né? Bom, spoiler, né? Boa parte dessas informações e dessa discussão, como a Flávia já citou para vocês, a gente tem o nosso guia prático de terapia antimicrobiana na sepse, do ILAS, que está disponível no site e que foi revisado e atualizado para esse ano, e sistematicamente a gente vai revisando e atualizando e incorporando novas informações para enriquecer esse material. Mas então aqui a gente vai discutir um pouco do racional de como a gente pode caminhar para atingir, de fato, essa otimização do tratamento. O primeiro passo é como a gente escolhe uma terapia adequada, uma terapia para tratar o nosso paciente. Basta a gente ter um protocolo que diga para todo paciente que chegar no pronto-socorro, a gente vai iniciar a droga X, né, ceftriaxona, cefepime, amoxiclovulanato, amisulbactam, enfim, uma escolha qualquer daquele local. Provavelmente não, provavelmente a gente tem que ter recomendações, mas que contemplem uma série de possibilidades e que permitam, né, o raciocínio e o início precoce do antibiótico mais adequado para aquela situação clínica. Então, dados de história clínica, como uso prévio ou não de antimicrobianos daquele paciente, se aquele paciente tem comorbidades, se aquele paciente faz diálise, se aquele paciente é um paciente com alguma imunossupressão, a síndrome clínica que esse paciente tem não é o mesmo a gente manejar uma meningite que a gente manejar uma pneumonia, né? Pelos aspectos todos de penetração tecidual que eu já acabei de falar. Se a gente tem algum dado microbiológico prévio ou não que possa nos ajudar a tratar esse doente em particular, e isso vale para os doentes com infecção desenvolvida dentro do ambiente hospitalar. Muitas vezes esses pacientes têm uma nova sepse, um paciente que internou por sepse e tem uma nova sepse, ou um paciente que internou por outro motivo, permanece dentro do hospital e acaba desenvolvendo um quadro. Então, as informações em relação a essa história, elas podem favorecer a nossa escolha. Por quê? Porque, embora o conceito de tratamento inapropriado ele tenha, de certa maneira, sido bastante explorado desde a década de 90, ou seja, não é algo novo, estudos contemporâneos, né, e esse é um paper publicado em 2020, continuam mostrando que a gente tem situações que se associam com um risco maior de uma terapia inapropriada. Aqui, por exemplo, nesse estudo, a prevalência que se tinha de alguns patógenos nos ambientes hospitalares, de alguma maneira previa o risco de o tratamento empírico escolhido, que o tratamento empírico escolhido fosse inapropriado. Então, alguns patógenos, por exemplo, se são muito prevalentes na flora daquele local, como providência, como proteus, como pseudomonas, se eu tenho dentro do meu perfil
né, uma prevalência alta desses patógenos, enterococos, né, eu estou aumentando o risco de, na minha prescrição inicial, eu me equivocar e não usar um antibiótico que seja, de fato, apropriado para aquela infecção. Além disso, esse estudo encontrou uma coisa interessante, que é, no grupo de pacientes com uma apresentação mais grave, a chance da gente errar na antibiótico terapia acaba sendo maior. Então, aqueles pacientes com choque séptico ou com sepse sem choque, né, eles parecem ter um risco maior de uma terapia inapropriada quando comparados com pacientes com infecção sem sepse. Então, não só o perfil microbiológico, mas também a apresentação do paciente, a gravidade da apresentação do paciente também interfere com esse risco de terapia inapropriada. E talvez isso possa, de alguma maneira, interagir com aquelas informações que a Flávia mostrou para vocês, de que em diferentes níveis de gravidade baseado no SOFA, a resposta à terapia antimicrobiana ela pode não ser exatamente a mesma. Bom, mas então, se a questão é a gente acertar inicialmente, bastaria a gente dar a terapia empírica de amplo espectro para todo mundo e isso estaria resolvido. Também não é assim, né? A gente tem também esse paper aqui do ano passado, publicado no JAMA Open, em que houve uma prevalência importante de patógenos resistentes, né? E que, embora tratados com terapia de amplo espectro, não necessariamente isso se traduziu em melhora de mortalidade. Pelo contrário, né? De uma maneira interessante, pacientes que receberam um espectro amplo desnecessariamente tiveram um desfecho pior do que aqueles pacientes que não receberam espectro amplo desnecessariamente. Então, simplesmente ampliar espectro cegamente, ou ampliar espectro para todo mundo, talvez não seja o suficiente. É claro que a gente precisa ampliar o espectro para situações em que a gente prevê ou antevê o risco de multiresistência, em situações em que o doente se apresenta com gravidade, em que o ônus de uma falha, de um erro, é muito maior do que o potencial bônus de se evitar uma terapia ampla, mas isso deve ser feito de uma maneira racional e não simplesmente utilizando uma abordagem genérica para todo mundo. Então, existe uma série de estratégias que devem ser consideradas para otimizar o tratamento antimicrobiano em pacientes sépticos, né? Então, a escolha empírica tem que ser feita de uma maneira racional, né? Usar amplo espectro para todo mundo não é a solução, embora boa parte desses doentes precisem de amplo espectro, mas a análise de presença de fatores de risco, ela é importante. A gente deve tentar minimizar agentes de amplo espectro, especialmente infecções adquiridas na comunidade, né? Porque nesse cenário, né, não no cenário das infecções nosocomiais, mas no cenário das infecções vindas da comunidade, não existe uma correlação direta entre gravidade e resistência, né? Se a gente pensar numa síndrome clínica que se apresenta dentro do espectro talvez de maior gravidade, que são as meningococcemias, por exemplo, elas têm um patógeno relativamente sensível, relativamente fácil de tratar. Não é um patógeno multiresistente que justifique que inicialmente a gente deveria iniciar com uma terapia extremamente ampla. Mas claro que quando houver qualquer fator de risco naquele doente, ou quando houver na microbiologia local, numa infecção nosocomial, um risco grande de haver um germe potencialmente resistente, a escolha empírica deve ser tão ampla quanto necessária para cobrir esses patógenos mais prováveis. Então, levar em consideração as características do paciente e da síndrome clínica são fundamentais. Tentar utilizar os cursos mais curtos possíveis de antibiótico, e nisso acho que a Flávia colocou muito bem aquela balança, né? O que pode trazer mais dano, né? É usar uma dose de antibiótico empírica inicial e depois a gente perceber que talvez aquele paciente não tenha sepse ou que aquela disfunção é secundária a uma outra situação, ou deixar de tratar
precocemente e rapidamente um doente que de fato tem sepse. Então, nessa balança, para que lado a gente pende, né? Qual é o lado que pesa mais? Será que a gente pode atrasar o tratamento de alguém que de fato está séptico, em nome de não usar uma dose a mais? Porque qual o risco de usar uma dose precoce de antibiótico em alguém que não tem infecção? Claro, existem todos os riscos teóricos, mais toxicidade, mais clostridium, mais resistência, mas a relação disso com uma dose isolada de antimicrobiano talvez não seja assim, não esteja assim tão clara quanto às vezes a gente pensa. Tentar limitar o escalonamento terapêutico cego, né? Então, 24 horas de tratamento, o paciente não melhorou, troca esquema. Mais 24 horas não melhorou, troca esquema. Mais 24 não melhorou, bom. Aí a gente rapidamente escalona, em 72 horas a gente está usando um esquema de mais amplo espectro possível, disponível, desnecessariamente na maioria das vezes, porque a falha terapêutica ela não se dá, ou a resposta terapêutica ela não vai se dar dessa maneira tão rápida quanto a gente quer imaginar. Toda a discussão sobre infecção nosocomial como doença aguda e em que situações a gente deve, de fato, tentar ser precoce no tratamento nas infecções nosocomiais, e a Flávia mostrou que isso faz diferença, especialmente nos pacientes mais graves, mas naqueles pacientes com uma evolução mais lenta, mais indolente, talvez isso possa ser visto de uma maneira um pouco mais conservadora, né? Tentar preferir terapia específica sempre que for possível, a partir da disponibilidade de culturas, e tentar promover uma prescrição mais heterogênea possível dentro da realidade. Isso tudo, basicamente, entra dentro da ideia de se fazer uma escolha sábia do uso dos antimicrobianos, né? Da ideia de stewardship, que envolve melhorar tratamento apropriado com a escolha da melhor opção para aquele paciente, né? Isso vai envolver espectro amplo em algumas situações, mas não espectro amplo em outras. Isso vai envolver alguns agentes específicos para patógenos difíceis de tratar, que vão cursar com resposta clínica mais favorável em detrimento de outros que eventualmente podem ser mais tóxicos, né? Mas não que necessariamente a gente tenha que dar a mesma opção para todo mundo o tempo inteiro. A ideia de reduzir a duração do tratamento antibiótico, né? A gente deve ser super agressivo no início, todos estamos de acordo com isso, e essa dose talvez seja mais importante, mas talvez a gente tenha que também se preocupar lá com a dose do 6º dia, do 7º dia, do 8º dia, se ela ainda vai ser necessária para tratar esse paciente. Melhorar o cuidado desse paciente de uma maneira global, diminuindo o uso excessivo de antibiótico e, com isso, eventualmente diminuindo a emergência de resistências, diminuindo o custo, diminuindo a toxicidade, com isso melhorando a qualidade de cuidado do paciente. Na sepse, né, existem alguns estudos já, esse é um estudo de 2017, publicado no ISHE, de uma abordagem de tailoring, de stewardship, num protocolo clínico de sepse, especificamente, mostrando uma melhoria na adequação da terapia empírica e mostrando o benefício de menor desfecho. Essa uma implementação de um programa de stewardship em UTIs francesas, mostrando também que alguns aspectos como uma abordagem multidisciplinar se associava com maior taxa de sucesso da implementação desses protocolos. Mas, além disso, uma vez que a gente fez a escolha terapêutica, escolheu qual a droga a gente vai utilizar, a gente deve tentar usar essa droga da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível, aparentemente, é utilizando uma abordagem baseada em aspectos de PK/PD. O que é essa abordagem baseada em aspectos de PK/PD? É tentar utilizar o perfil das drogas, né, a farmacocinética e a farmacodinâmica das drogas, a fim de ter o melhor efeito bactericida possível com a melhor interação hospedeiro-patógeno possível para o paciente ter uma boa resposta. Então, existem alguns antimicrobianos que são concentração dependente, né? Os aminoglicosídeos são o exemplo mais clássico, em que a maneira de prescrevê-los deve envolver ter como alvo
né, a máxima concentração possível, né, acima da concentração inibitória mínima que tem aquele patógeno. Então, por isso os aminoglicosídeos a gente concentra e dá uma dose única, o mais alta possível dentro da janela terapêutica de toxicidade. Assim como outro grupo de drogas, né, como, por exemplo, os beta-lactâmicos, eles atuam de uma maneira tempo-dependente, ou seja, eles vão ter a sua capacidade bactericida dependente do tempo que eles conseguem manter a concentração acima da concentração inibitória mínima. Então, eu otimizo um beta-lactâmico do ponto de vista de PKPD quando eu administro esse beta-lactâmico em infusão contínua ou numa infusão estendida, porque com isso eu consigo manter a concentração mais estável possível ao longo do tempo, acima da concentração inibitória mínima. Então, depois de uma dose de ataque, eu inicio uma dose de infusão contínua ou inicio uma infusão estendida de beta-lactâmico por 3 horas ou por 4 horas, dependendo da droga, porque com isso eu consigo uma curva que se mantém uma concentração estável por mais tempo, e isso otimiza a capacidade bactericida dessa droga. Muitas vezes isso não parece fazer diferença em pacientes dentro de um menor espectro de apresentação de gravidade. No entanto, quando eu olho para pacientes ou mais graves, com uma série de alterações fisiopatológicas que a gente vai citar e que contribuem para uma redução na concentração de antimicrobianos, ou quando essa linha da concentração inibitória mínima, ela sobe progressivamente, porque é isso que a gente enfrenta dentro do cenário da multiresistência, especialmente nas UTIs, mas nos hospitais em geral. Patógenos com concentrações inibitórias mínimas cada vez mais altas, né, ou expressando mecanismos de resistência que tornam esses patógenos cada vez mais difíceis de tratar. Então, isso passa a ser relevante. Num paciente com germe multissensível e sem disfunção orgânica, eu posso usar, eventualmente, as drogas dentro de esquemas de infusão intermitente, sem me preocupar ou sem atentar tanto para esses aspectos. No entanto, em pacientes com disfunção orgânica e ou com risco para patógeno resistente, para aumento de resistência, isso pode fazer diferença, né? Essas alterações que o paciente séptico apresenta e que podem fazer diferença envolvem desde alterações de fluxo, né, que envolvem aumento do débito cardíaco, aumento do fluxo sanguíneo renal e aumento da depuração da creatinina, pelo menos na fase inicial do paciente, aqui a gente está falando de tratamento de reconhecimento precoce, até alteração endotelial com aumento da permeabilidade vascular e aumento do volume de distribuição de drogas hidrofílicas logo depois que a gente faz a ressuscitação desse paciente. Então, a gente administra uma série de líquido para esse paciente, a gente aumenta o continente, fazendo com que, com isso, o volume de distribuição das drogas aumente, a concentração caia, né? Ao mesmo tempo em que a gente aumenta o clearance, porque quando a gente faz a ressuscitação hemodinâmica, a gente faz com que o paciente tenha um aumento do débito cardíaco, porque o choque séptico ele é por característica hiperdinâmico, e isso, com o aumento do fluxo sanguíneo renal e as alterações da relação de pressão pré e pós-capilar, faz com que possa haver um aumento do clearance de creatinina, especialmente nessa fase inicial. Com isso, as drogas que a gente usa em geral nesses pacientes, não só os antibióticos, as drogas em geral que a gente usa nesses pacientes que têm depuração renal, elas podem ter uma diminuição da sua concentração e, com isso, uma diminuição da sua eficácia. No caso dos antimicrobianos, isso pode ser crítico, porque leva a uma redução na exposição do antibiótico, né, porque a concentração necessária para a erradicação bacteriana vai ser menor, e isso vai levar a um problema, especialmente em infecções causadas por patógenos com concentração inibitória mínima mais alta, né? Isso vai nos levar a um risco maior de falha terapêutica, né? Ou seleção e emergência de expressão de mecanismos de resistência, uma vez que os patógenos vão estar expostos a concentrações subletais desses antimicrobianos.
Então, esses são os conceitos por trás de toda a estratégia de otimização que a gente faz e que envolve o uso de dose única concentrada de alguns antimicrobianos, uso de infusão estendida ou mesmo infusão contínua de outros, e claro que toda essa discussão vai depender de disponibilidade de recurso dentro das salas de emergência, disponibilidade de recurso no ambiente de enfermaria ou de UTI, para que a gente possa, de fato, implementar esse tipo de ação. Isso vocês encontram detalhadamente, todas as estratégias, no nosso guia, então, de terapia antimicrobiana na sepse. E agora a gente abre aqui o espaço para poder discutir esses dados que a Flávia trouxe, esses conceitos que eu compartilhei aqui com vocês. Excelente, Tiago, muito bom. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, Tiago. Acho que uma delas tem tudo a ver com você, ó. Já que você falou tanto sobre essa questão da volume de distribuição, do aumento do débito cardíaco, e que isso vai lavar o antibiótico do paciente, não seria lógico que a gente primeiro fizesse o resgate hemodinâmico para depois dar a dose do antibiótico? A gente não pode, o ideal era que a gente não atrasasse, né, nenhuma coisa nem outra. Acho que a importância de fazer o resgate hemodinâmico, ela continua presente, né? A gente não deve pensar que esse potencial efeito, que não seria um efeito deletério, mas esse potencial efeito colateral, né, da expansão volêmica, possa ser algo ruim para o antibiótico. Não existe, pelo menos até onde eu sei, nenhum trabalho comparando isso, né, a agressividade da expansão hemodinâmica versus a agressividade do tratamento antimicrobiano. O trabalho que tu mostrou, né, de Nova York, ali, inclusive mostra que talvez o impacto do atraso no antimicrobiano seja maior do que o potencial impacto do atraso na ressuscitação hemodinâmica. Acho que as coisas deveriam correr em paralelo. Eu acho que talvez vale ressaltar a importância de que a dose inicial do antimicrobiano ela seja a dose de ataque, né? E que a estratégia de otimização ela segue a primeira dose, a ideia de manter uma concentração no nível mais elevado. É claro que a gente vai chegar a um cenário próximo do ideal em relação a isso no dia que a gente conseguir fazer a monitorização de nível terapêutico de uma maneira um pouco mais disseminada, né, a exemplo que a gente faz com algumas drogas, como a vancomicina, com os aminoglicosídeos. Mas eu acho que a gente não tem elementos para sugerir que um deva ser mais importante ou deva vir primeiro do que o outro. Só tentando complementar, né, Tiago, a ideia da antibiótico terapia da primeira dose é de redução de carga bacteriana, né, e redução, portanto, dos mecanismos de desregulação da resposta inflamatória que o paciente vai ter. Então, eu fico aqui pensando, eu concordo com você que evidência não tem, mas o racional por trás é que se eu não cortar a carga bacteriana, eu também não vou conseguir resgatar a perfusão, porque eu vou continuar gerando resposta e desregulação de resposta inflamatória, né? Então, eu concordo totalmente aí com a tua colocação. Temos várias perguntas aqui, Tiago. Acho que eu mesmo vou responder, que é uma pergunta de como treinar a equipe médica do pronto-socorro, né? Por causa do turnover e dos plantonistas que são esporádicos, para fazer uma anamnese mais completa que possa levar a uma antibiótico-terapia mais assertiva, né? E essa pessoa coloca que no hospital tem muitas vezes o paciente sobe para a UTI com um tipo de antibiótico e na UTI, depois de uma reavaliação, é trocado. Isso é um problema gravíssimo, né? Eu concordo com essa avaliação aí, e não é tão simples de resolver. Existem, e a gente dá sugestões quando a gente ajuda no treinamento de hospitais do ILAS, mas hoje a gente tem até evidência para isso, né? Recentemente, por exemplo, saiu um estudo que é pequeno, ok, mas que mostra que o simples fato de você colocar o guia de antibiótico terapia dentro do prontuário eletrônico, ou seja, isso que o ILAS faz há anos, intuitivamente, né? Hoje você tem evidência para isso, que se você colocar lá e dizer assim, ó, se for pneumonia comunitária, se for pneumonia hospitalar, usa isso, ou seja, dá a receita do bolo, né?
Ou seja, eu acho que a gente não vai conseguir treinar a equipe que é esporádica, mas você consegue instrumentalizar a equipe que é esporádica. Então, por exemplo, né, colocar bem claro quais são os sinais de alerta para a presença para o risco da presença de MDR, de multiresistência na comunidade, né, que é um erro clássico da equipe do pronto-socorro, né? O fato do paciente estar vindo da comunidade, a anamnese não é bem feita, então não se identifica que aquele paciente foi internado recentemente ou que ele tem algum outro fator de risco e se prescreve um antibiótico para pneumonia comunitária. Então, um jeito de fazer isso é colocar uma pergunta obrigatória. Muitos hospitais têm formulários eletrônicos, né, que dirigem a anamnese, e isso pode ser, por exemplo, colocado dentro do prontuário eletrônico, forçando o médico a responder a pergunta: existe risco para a MDR? Né? Ele tem que responder. Na hora que ele for responder, ele tem que ter acesso à informação. Então, de novo, é instrumentalizar. Em algum lugar tem que estar escrito quais são os fatores de risco para a MDR. Né? Então, eu acho que treinar, ok, a gente sabe que existem alternativas de treinamento mais lúdicas, vamos dizer assim, né? Vídeos de WhatsApp, TikTok agora, né? Ou outras coisas do gênero, mas a gente não pode se iludir que a gente vai conseguir treinar uma equipe inteira de pronto-socorro, porque não vai. Então, o caminho, muitas vezes, é a instrumentalização. Eu acho que um outro aspecto interessante que tem em relação a esse troca-troca de antibióticos, né, é que justamente a gente acaba não atingindo a concentração necessária para ter um impacto mais importante nessa redução de inóculo inicial, né? Se a gente troca uma vez, duas vezes, três vezes, às vezes em 24, 36, 48 horas, né? Então, isso às vezes também pode contribuir para a falha terapêutica no indivíduo e para, eventualmente, seleção e emergência de resistência. Tiago, outra pergunta para você aqui é quanto tempo deve-se utilizar as doses otimizadas da antibiótico terapia na CEP pelos princípios PKPD? Então, isso, o que se sugere, né? Pelo menos as primeiras 72 horas. Pelo menos as primeiras 72 horas. Se a gente pegar os dados do estudo BLING-2, que é o estudo australiano, que é um ensaio clínico randomizado, que melhor avaliou isso, eles mantinham durante o tratamento completo, né? Mas existe a possibilidade disso ser mais crítico, pelo menos nas primeiras 72 horas. Então, se tiver que manter pelo mínimo de tempo, do ponto de vista de organização, pelo menos 72 horas. O que acontece a partir de 72 horas? Eventualmente, o paciente vai, se ele estiver evoluindo mal, ele vai desenvolver uma disfunção renal, né, ele vai ter perda de função renal, aí você vai precisar fazer algum ajuste pensando em minimizar a toxicidade. Mas nessa primeira fase, a ideia de reduzir o burden bacteriano talvez seja mais importante. Então, pelo menos 72 horas iniciais aí até o final do tratamento. Eu vou pegar essa próxima pergunta para mim aqui, Tiago, que é Sim. que o SOFA depende de marcadores laboratoriais e que eles demoram, né? E se a gente inicia o protocolo de sepse com 2 pontos no Quick SOFA. Então, o ILAS, quando o Quick SOFA foi lançado, o ILAS foi perguntado se ele chancelaria as novas definições de sepse. A gente optou por ser uma das poucas instituições do mundo que não chancelou as novas definições de sepse. E uma das razões para isso foi o nosso medo, entre outras razões, uma delas foi exatamente o Quick SOFA, né? Na época a gente alertou, mandou carta, mandou sugestão de mudança, porque a gente achou que o Quick SOFA ia ser muito deletério para qualquer país, mas especialmente para países de recursos limitados como o nosso, em que a gente precisa ter alta sensibilidade para a detecção de disfunção orgânica. Então, a resposta, na nossa opinião, é assim: se você for esperar um paciente ter um Quick SOFA de 2, significa que ele está taquicárdico rebaixado e hipotenso, né? Combinação de duas entre essas três coisas, provavelmente você já deixou escapar a hora de ouro desse paciente, como a gente mostrou, inclusive, no banco de dados do ILAS com relação à antibiótico terapia. Então, na verdade, e a gente tinha essa hipótese e teceu todo esse raciocínio. Como nós não fomos ouvidos, a gente pediu aos nossos hospitais para coletar dados durante 1 ano do Quick SOFA, no momento em que o paciente foi feito pela equipe de saúde a hipótese de sepse. Esse estudo está publicado no Blue Journal, né? Então, o que a gente viu? 10 mil pacientes. E num grupo específico, 5 mil tinham os pacientes dos hospitais que também coletam dados dos pacientes com infecção sem disfunção.
Mas focando no grupo que só tinha os nossos hospitais que coletam paciente com disfunção, que eram 5 mil pacientes, o que a gente mostrou ali? Que em 60% dos casos, o QuickSOFA não tinha 2 pontos. Ah, que bom, o que quer dizer isso? Que está bom, que está detectando demais, então, o banco de dados do Willis. Claro, isso se os doentes não morressem, né? Ou seja, se a gente conseguisse mostrar que 60% dos casos o QuickSOFA não está com 2 pontos e ninguém morreu, a gente ia dizer, tá bom, estamos excessivamente sensíveis. O grande problema é que nos hospitais públicos, os pacientes que tinham QuickSOFA menor do que 2 tiveram 40% de mortalidade. O que mostra claramente, né, que quando você atrasa o suficiente para o QuickSOFA estar positivo, isso pelo menos nos hospitais privados, a mortalidade também foi muito mais alta, né? Você está atrasando o diagnóstico. Então, a recomendação do ILAS continua a mesma nos últimos 15 anos. Abrir protocolo de sepse na presença de qualquer sinal de disfunção, que basicamente é o QuickSOFA, pensa bem, alteração de consciência, taquipneia ou disfunção respiratória, hipotensão e claramente também você pode pensar em abrir o QuickSOFA com ligúria ou com qualquer um dos exames laboratoriais que você tiver. Além disso, a gente sugere que se abra com 2 critérios de CIS se o paciente tiver risco de ter sepse. Ou seja, se eu tenho uma pessoa jovem que chega lá com critério de CIS, não tem nenhuma comorbidade nem nada, talvez não precise abrir protocolo de sepse. Mas com o julgamento médico de que aquele paciente tem fatores de risco, idade avançada, imunossupressão, comorbidade importante, mesmo sem disfunção orgânica aparente, esse paciente pode ter disfunção orgânica laboratorial, então a nossa recomendação é também abrir protocolo de sepse, passando pelo médico, ou seja, a enfermagem abre no critério de CIS, manda para o médico avalia a situação e diminui essa sensibilidade excessiva que os critérios de CIS trazem, mandando seguir o protocolo apenas naqueles pacientes em que ele efetivamente suspeite de sepse, para reduzir o uso inapropriado de antibióticos que a gente citou aí durante a apresentação. Perfeito. E acho que a outra pergunta aqui também, Flávia, acho que um pouco em função dos dados do mapa, né? Os dados do mapa, eles são bem interessantes e instigam aí as pessoas a pensarem a respeito, né? Um paciente deu entrada no pronto-socorro em sepse, aberto o protocolo de sepse, feitas as medidas de uma hora correta, porém, após 14 dias, o paciente evolui para o óbito e é considerado mortalidade por sepse. Sabendo que o diagnóstico dele de base é ruim, eu imagino que aqui a dúvida seja, né, como é que a gente atribui isso, né? Você quer responder, Thiago? Eu acho que essa é a pergunta que o mapa está tentando responder, né? A gente está tentando justamente avaliar essa fração, quanto a gente pode atribuir na taxa de mortalidade desses pacientes, né? Isso vai depender um pouco do que é a base ruim dele, né? Mas ainda que a base dele seja ruim e o fator primordial de descompensação desse paciente seja a sepse, acho que dentro do que se pode atribuir empiricamente, acho que seria atribuído a sepse, sim. Eu complementaria isso dizendo que, assim, sim, vai haver pacientes que vão morrer das suas comorbidades, por isso a gente fez o mapa, como disse o Thiago. E o mapa, pelo menos até esse momento, a gente está mostrando, e é um estudo caso-controle, né, tem suas limitações, que 25% dos óbitos são atribuíveis à sepse, né? Ou seja, não é porque ele tem câncer, é porque ele tem sepse em cima do câncer dele. Porque a outra pessoa que internou só com o câncer dele não morreu. É isso que aquele estudo mostra, né? Então, se eu fiz um caso controle, tem câncer dos 2 lados. E este aqui morreu, 25%, grosseiramente falando, né, Thiago, me corrija, 25% a mais de chance de morrer, porque além de ter o câncer, ele teve sepse, uma liberdade estatística aqui para que a coisa fique um pouco mais compreensível. E eu acho que esse paciente, talvez este que você citou, talvez ele tenha morrido com sepse e não por sepse. Mas isso é a mortalidade basal que qualquer instituição vai ter. E não é ela que a gente quer acabar. A gente não quer que as pessoas parem de morrer com sepse. A gente quer parar com a mortalidade evitável por sepse. E, portanto, aquele doente que morreu de sepse. E se o seu hospital conseguir reduzir a mortalidade geral e fizer tudo certo, vocês não vão ter mortalidade zero, porque alguém vai morrer com sepse, que é este seu doente.
mas não vai morrer de sepse, né? Eu acho que esse é o sentido de qualquer programa de quality improvement. Exatamente. Podem postar o link do trabalho sobre QuickSofa Isso eu acho que a Gorilla. equipe ILAS pode ajudar, né? Sim, acho que é um paper o nosso paper do Blue Journal, né? Acho que dá para colocar. Sim, posso até tentar aqui enquanto nós estamos falando, mas a equipe ILAS, se não conseguir resolver, a gente mesmo resolve por aqui. Tem uma outra pergunta lá atrás, Thiago, e talvez enquanto você responde, eu posso procurar o link para já postar o link para todos. Em pacientes com Covid, como é que lida com esse alto índice de infecção relacionada à assistência à saúde e multiresistência? Então, esse é um tema bem interessante, né? O primeiro ponto é que as medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde dentro do cenário do Covid, elas ficaram bem complicadas, né? A gente sabe que na maioria das instituições no Brasil, se não em todas as instituições do Brasil, a gente teve situações de improvisação, né, de abertura de leitos no espaço não exatamente desenhado para isso, né, eu estou sendo um pouco eufemista, talvez, em espaços até inadequados para isso, com diminuição de staff disponível, né, com aumento da proximidade dos pacientes, maior dificuldade de aplicação das medidas de prevenção de contato, por exemplo, né, embora todo mundo usando materiais de proteção, ou equipamentos de proteção individual, numa proporção talvez superior à que se usava anteriormente, mas o risco de transmissão cruzada dentro das unidades ele foi maior. Então, sistematicamente, dentro da literatura, o que a gente vê são taxas maiores de infecção relacionada à assistência à saúde nesses pacientes. Além disso, tem características próprias desses pacientes, né, que envolvem permanência prolongada, ventilação mecânica prolongada, que são fatores de risco já bem conhecidos para o desenvolvimento de infecção relacionada à assistência à saúde. E, além disso, isso tudo predispondo a que essas infecções sejam causadas por patógenos potencialmente difíceis de tratar, né, ou multiresistentes, considerando a microbiologia, né, a microbiota que a gente tem dentro das unidades. Então, como é que a gente pode lidar com isso? Tentar reforçar as medidas de prevenção, tentar reforçar que as adaptações, né, estruturais de infraestrutura dentro do hospital elas possam respeitar ao máximo as melhores práticas de prevenção, tentar limitar a sobrecarga de trabalho sobre o staff, mas agora, né, nessa fase da pandemia, talvez já seja um pouco mais factível, mas certamente nessa segunda onda que a gente teve no início do ano, isso foi quase impraticável. Eu acho que eu agregaria à tua fala, Thiago, uma coisa muito importante, que é a questão da multiresistência, né? E que é o que a gente mencionou aqui várias vezes, que é o uso desnecessário de antimicrobianos, em que a gente errou muito no começo da pandemia, né? Acho que todos nós, como profissionais de saúde, erramos dando antibiótico em excesso para esses pacientes, cobrindo bactéria num paciente COVID só porque ele estava grave e ruim do pulmão. E hoje a gente aprendeu a modular isso melhor e selecionar um ou outro paciente com COVID que precisa daquela cobertura inicial, porque a gente dava a cobertura inicial e aí quando ele piorava efetivamente com uma infecção bacteriana, ele já estava fazendo com flora mais resistente, exatamente porque estava tomando ceftriaxona já há 4, 5, 6, 7 dias. Né? Então, essa limitação do antibiótico que a gente agora tem a tendência a fazer, eu acho que foi uma coisa sábia. Tem alguns dados aí da primeira onda da pandemia do fim do ano passado, né, que a taxa de co-infecção girava em torno de 8%, mas o uso de antibiótico e terapia de amplo espectro na chegada do doente era mais de 70%, era 72%, era 9 vezes mais do que a taxa real de co-infecção. Tem outra pergunta aqui. Entrou uma pergunta aqui: ter um protocolo institucional de qual antimicrobiano iniciar para cada caso reduz o índice de escolha equivocada do primeiro antimicrobiano? Sim, reduz. Existe dado na literatura mostrando isso, inclusive mostrando que um protocolo local, um protocolo
ajustado para a sua realidade, para a sua microbiota, ele é superior à aplicação de guidelines de sociedades. Então, fazer o ajuste local, né, como o Willis recomenda, né, nos seus guias de terapia antimicrobiana, fazer esse ajuste local, ele melhora muito o índice de acerto na terapia empírica, do que utilizar simplesmente uma recomendação de outro local, de outro hospital, ou mesmo das guias clínicas de sociedades. Só um adendo também, né, Tiago? Ter o guia, só corrigindo um pouquinho a fala, né? Ter Sim, o guia não serve para nada, né? Exato. O que precisa é que as pessoas saibam que o guia existe, o que é um passo além de ter o guia, né? Ou seja, todo o problema está em as pessoas saberem aonde está o guia. Ele não está. Não adianta estar escondido na intranet, né? Exato. Esse é o grande problema. Eu tenho 30 protocolos institucionais. Aí você para o primeiro que você vê no pronto-socorro e fala assim: ô, você sabe onde ficam os protocolos institucionais da sua instituição? E a pessoa vira e fala: não faço a menor ideia. Né? Então, ter o guia, acho que não muda, não, mas os profissionais saberem que o guia existe, para que esse fato aconteça, você precisa ter o guia, faz diferença. Né? Sem dúvida. Não sei se nós temos mais perguntas, Tiago. Já estamos aí com acho que 1h40, 1h10. Isso. Eu não estou vendo mais perguntas no chat. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta aí. Vamos lá, pessoal. Última chance do dia, né? Do dia, porque na semana a gente tem atividades aí a semana inteira e vocês vão poder... fazendo um pouquinho de marketing, né, Tiago? Isso que a gente combinou. Tudo bem que vai ser em espanhol, mas eu acho que a maior parte dos brasileiros consegue acompanhar. Mas essas 2 próximas lives do ILAS estão uma concepção muito interessante. Vai ser um grupo de experts da América Latina. O Tiago vai ser o moderador e vai apresentar um caso clínico. E esse caso clínico vai levar 2 dias de discussão, né, Tiago? São 2 lives em cima do mesmo caso clínico. O primeiro live amanhã, focada nos aspectos de terapia inicial, ressuscitação hemodinâmica inicial na emergência, e aí o segundo dia mais no ambiente desse paciente já ter sido transferido para a UTI. Temos mais uma última pergunta aqui, Tiago. Essa é uma pergunta muito interessante, Tiago. Você quer responder? O investimento em diagnóstico microbiológico rápido já se revela com impacto no ajuste do uso de antibiótico na mortalidade por sepse? Por exemplo, mal de Toff? Né? Quanto mais precoce a gente tiver informação, né, para fazer esse ajuste antimicrobiano, tanto melhor, né? A grande questão é que os testes microbiológicos rápidos, eles são interessantes, mas do ponto de vista de aplicação, eles têm um custo relativamente elevado em relação à microbiologia tradicional, que é insuficiente na maioria das vezes, mas esse custo nem sempre pode ser absorvido, né? E o impacto clínico de redução de mortalidade, ele não está ainda claramente demonstrado. Em relação a fungo, sim, fungo pode causar sepse, é uma causa extremamente importante associada com uma mortalidade bastante elevada, né? Principalmente pela falta de reconhecimento. Então, indicação de iniciar com antifúngico na admissão vai depender do perfil de paciente, né? Um paciente imunossuprimido, um paciente em neutropenia febril, um paciente que já tem uma história prévia, já tenha sido exposto a antifúngico previamente, ou, dependendo da síndrome clínica ser muito sugestiva, né, eventualmente isso pode ter um espaço, mas não, via de regra, no paciente imunocompetente como pauta para todo mundo, assim, não. Mas em casos selecionados, eventualmente, faz sentido considerar etiologia fúngica, etiologia fúngica como importante no paciente na admissão, mas especialmente nessas populações, paciente que usa corticoterapia prolongada em alta dose, paciente com imunossupressão por quimioterapia, neutropênico febril, HIV, eventualmente, dependendo da síndrome clínica, pode
pode ser um cenário em que antifúngico pode ser considerado uma admissão, sim. E lembrando só que quando a gente foge da admissão e fala das unidades de internação, UTI muda um pouco de figura, né, Tiago? Aí realmente os fatores de risco para colonização por fungo, mucosite, infecção, doença abdominal, uso de nutrição parenteral, presença de catéter venoso, principalmente em femoral, e todos esses outros que o Tiago citou, passam a fazer com que a gente considere já na terapia empírica inicial de um paciente crítico grave a cobertura antifúngica, né? E só sobre o diagnóstico microbiológico rápido, né, o MALDI-TOF é uma ferramenta, mas as técnicas de PCR, que são sensíveis e, em geral, vão dar uma resposta ainda mais rápida, né, talvez sejam as que mais chamam a atenção, os testes com point of care, né, com PCR para identificação de patógenos. Estão ganhando um espaço grande, né, Tiago? Acho que ainda tem um caminho para essas técnicas se provarem custo-efetivas, né, e melhorarem um pouquinho a sua especificidade ali, a gente poder... Mas nós vamos ter uma live sobre isso, tá, pessoal? O ILAS tem uma live dia 23 sobre esse assunto. Então, os interessados... A tradução em mudança de desfecho, de fato, né? Ainda independente, mas são coisas interessantes para se estudar, sim. O MALDI-TOF a gente implementou... Eu acho que o difícil é você provar a mudança no desfecho clínico, né, Tiago, como você falou. Mas para quem está na ponta, não há dúvida que faz uma diferença, que eu não sei se reverte uma diferença num desfecho centrado no paciente. Mas que é claro que a gente recebe identificação microbiológica antes com MALDI-TOF, recebe. Sim. E que a gente ajusta a antibiótico terapia, sei lá, 1 ou 2 dias antes, né? E geralmente a gente ajusta para menos, ou seja, a gente está contribuindo para diminuir multiresistência, a gente retira antibiótico quando vem a identificação da gente, né? Então, o problema é traduzir isso em mortalidade, em custo-efetividade, né? Mas não há dúvida que é bom ter. Agora, se faz diferença de verdade, é outra história. Não tem dúvida que é melhor ter a informação, né? Sempre é melhor ter informação. Bom, acho que a gente não tem mais perguntas aqui. Acho que então a gente pode encerrar por hoje. Eu gostaria de agradecer a participação aí de todos e todas nessa nossa live. Gostaria de agradecer a parceria, então, da Pfizer aqui com o ILAS nessa live, e gostaria de convidar todos vocês para que sigam com a gente ao longo dessa semana, porque vai ter bastante coisa legal para a gente discutir em relação à sepse. E eu queria também juntar a esse agradecimento, o agradecimento à Medicine, né, Tiago, que está fazendo toda a semana da sepse aí, numa parceria com o ILAS, então fica aqui o nosso agradecimento bem bacana aí com essa parceria com a Medicine que a gente gosta de ter. E agradecer também ao time ILAS, né, que trabalha com a gente aí, que faz possível todo esse barulho que a gente quer fazer ao longo dessa semana, nessas lives todas que a gente vai ter, em todo o material que está disponível lá no site do ILAS, no EAD, todo o esforço aí do pessoal que vocês podem verificar lá no nosso site. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.